Olá, meu nome é Eduardo e nesse vídeo iremos analisar as demonstrações contábeis do Banco Itaú dos anos de 2016, 2017 e 2018, de acordo com os CPCs 21, 22 e 24. O banco foi criado em 4 de novembro de 2008, a partir da fusão entre o Banco Itaú e o Banco Unibanco, duas das maiores instituições financeiras do país, resultando no maior conglomerado financeiro do Hemisfério Sul e num dos 20 maiores do mundo em valor de mercado. Com 91 anos de história, o Itaú possui mais de 90 mil colaboradores, quase 60 milhões de clientes e mais de 95 mil acionistas. O Itaú Unibanco é proprietário das seguintes marcas: Rede, Credicard, Porto Seguro, Conectcar, Recovery, Citibank, XP Investimentos. E atuação nos seguintes segmentos: Itaú Unibanco, segmento principal de varejo do banco. Itaú Uniclass e Personalité oferecem serviços especializados para clientes de alta renda. Itaú Negócios, dedicado ao atendimento de pequenas e microempresas. CPC 21. Os principais pontos tratados por esse CPC referem-se à necessidade de um conteúdo mínimo de uma demonstração contábil intermediária, os princípios para reconhecimento e mensuração de demonstrações completas ou condensadas de período intermediário. As companhias abertas deverão disponibilizar pelo menos semestralmente demonstrações contábeis, sendo compostas de balanço patrimonial, DRE, DMPL, DFC e notas explicativas selecionadas. Na conta dividendos e juros sobre o capital próprio a receber, houve um decréscimo de 61,82% no primeiro trimestre em relação ao resultado do ano de 2015. Já no segundo trimestre, o valor da conta voltou a crescer, porém ainda registrando queda de 18,13% em relação ao mesmo período base. Na conta dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar, podemos observar uma variação de 55,82% negativo no primeiro trimestre e 21,12% negativo no segundo trimestre, em relação ao resultado de 2015. Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido de cada ano com pagamentos trimestrais. Em 2017, na mesma conta de dividendos e juros a receber, houve um decréscimo de 49,5% no primeiro trimestre e 10,83% no segundo trimestre em relação ao final do ano de 2016. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido principalmente para fins de venda no curto prazo e são classificados no ativo circulante. E a conta ativo financeiro mantidos para o vencimento contabilizava o valor de R$ 442 milhões. Para recompor o caixa, em função dos desembolsos com a aquisição da NTS, o Conselho de Administração deliberou a emissão de debêntures no montante de R$ 1,2 bilhões, com remuneração de 107% do CDI ao ano, com pagamentos semestrais. Em 2018, na conta dividendos e juros a receber, no primeiro trimestre houve um decréscimo de 26% em relação ao final de 2017, porém a conta voltou a registrar resultado positivo no segundo trimestre, com 12,2% em relação ao resultado de 2017. O passivo, em dividendos e juros a pagar, no primeiro trimestre a conta registrou um crescimento de 55,47% e uma queda de 20,31% em relação a 2017. Demonstração de resultado do exercício. Analisando o lucro líquido do Itaú, observamos um crescimento de 10,62% no primeiro semestre de 2016 em relação ao primeiro semestre de 2015. Já em 2017, houve uma queda de 2% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2016. E em 2018, o Itaú teve um registro positivo de 7,94% no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre de 2017. Olá pessoal, eu sou o Ian e eu vou falar um pouco para vocês sobre o CPC 22, informações por segmento e como o Banco Itaú divulga essas informações.
O CPC 22, Informações por Segmento, ele trata principalmente da entidade divulgar as informações que permitam os usuários dessas demonstrações analisarem e avaliarem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócio que a entidade tem. A empresa deve divulgar um segmento se a receita desse segmento ela for igual ou superior a 10% da receita combinada, né? Ou se esses ativos desse segmento for igual também ou superior a 10%. Caso a entidade ela tenha algum segmento ou mais de algum segmento que não atinja os requisitos para ser divulgado de forma separada, ela deve divulgar todos em uma categoria chamada Outros Segmentos. Para facilitar o entendimento, nós pegamos uma demonstração de resultado por segmento do terceiro trimestre de 2018 do Banco Itaú, onde é divulgado a margem de lucro, despesas, descontos concedidos, todas essas informações por segmento para facilitar o entendimento dos usuários. Olá, meu nome é Melissa e eu vou falar sobre o CPC 24, que delibera sobre os eventos subsequentes. Eventos subsequentes são aqueles que ocorrem entre a data final do período a que se refere as demonstrações contábeis e a data da autorização da emissão dessas demonstrações. Os eventos subsequentes são divididos em dois tipos: os que evidenciam condições que já existiam na data final do período a que se referem as demonstrações e os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período contábil a que se referem essas demonstrações. Os três períodos analisados, 2016, 2017 e 2018, o Itaú utilizou das notas explicativas para relatar seus eventos subsequentes. Nós separamos em 4 grupos. Grupo 1. Aquisição, emissão ou venda de ações, combinação de negócios e aumento de capital. Grupo 2. Emissão de notas promissórias e captação de financiamento. Grupo 3. Alienação de ativos. Estes 3 primeiros grupos, de acordo com o CPC 24, se enquadram nos eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações que não originam ajustes. Grupo 4. Alterações relacionadas a valor ou pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e bonificação de ações. Estes casos já se enquadram como um evento subsequente que originam ajustes. Primeiro exemplo. Em 2016, a companhia divulgou como evento subsequente a alteração na prática de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, que passou a ser de 35% a 45% do lucro líquido consolidado. Segundo exemplo, nas demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2018, o Itaú declarou que a empresa Duratex S.A. concluiu uma captação de financiamento junto ao Banco do Brasil no valor de 300 milhões. Estes 2 exemplos se tratam de operações que se iniciaram durante o período das demonstrações contábeis, porém foram concluídas somente após a autorização da emissão dessas demonstrações. As 2 ocorrências têm representação financeira representativa e, por isso, se fez necessário a divulgação das mesmas através das notas explicativas como evento subsequente. Os CPCs abordados têm como finalidade tornar possível uma melhor análise das demonstrações contábeis e dos eventos que ocorrem na companhia, a fim de atrair mais investidores. Com base nas demonstrações analisadas, o Itaú soube utilizar dos CPCs para retratar da melhor forma possível a atual situação da empresa.